Apesar de ser da geração que cresceu assistindo animes na manchete e de achar vários deles bem interessantes, eu fiquei muito tempo depois sem assistir nada desse gênero, com exceção de alguns filmes. Mais recentemente eu voltei a ver algumas produções japonesas e lembrei que tem muita coisa legal, muita coisa que vale a pena assistir. Então aqui vai um top 5 animes que merecem o nosso tempo e merecem a nossa atenção. Mas claro, antes, se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, ajuda demais. Eu vou abrir a lista com Cavaleiros do Zodíaco, que foi muito importante porque ele é a porta de entrada para muita gente no Brasil, pelo menos a minha geração, para conhecer os animes. Foi através dele, de alguns outros que passavam na época, mas ele acho que era um grande destaque, que a gente conheceu esse gênero. Mas o mais importante em Cavaleiros do Zodíaco, que me fez colocar ele nessa lista, é que eu acho legal como o desenho toca em alguns assuntos complexos, como ele não tem personagens caricatos. Se você olhar, apesar de ser um desenho de luta, e claro, tem muita luta nele, os personagens eles não são só aquele machinho alfa que quer trocar soco e dar porrada. Ele se cegou para poder salvar vocês da morte. O quê? Para nos salvar? Shiryu, amigos, eu estou feliz por vocês. Eles têm um propósito para lutar e eles não têm preocupação de demonstrar sentimentos, de demonstrar medos. O que talvez hoje em dia pode parecer meio batido, meio manjado, talvez até meio esperado. Quando você vai assistir um anime, você já espera que os personagens demonstrem ali sentimento. Mas que naquela época lá não era tão comum. Então isso era um bom diferencial, era algo que fugia do padrão. E a gente também tem que destacar a saga Santuário. Principalmente os episódios que eles lutam pelas 12 casas lá do Zodíaco, que é de longe, mas muito longe, o que tem de melhor nesse desenho. O Tio de Outro Mundo, pra mim, já começou bem por trazer duas coisas que eu adoro: comédia e aventura. E eu amei o tio da série, porque é ele o responsável por carregar esses dois elementos nas costas. É ele que conta as batalhas grandiosas lá, com dragões, monstros e tal, e é ele o responsável pelos momentos mais engraçados do desenho, tanto com as piadas que ele faz, quanto ele sendo uma piada ali na situação em si. Por exemplo, ele sendo visto no mundo real como um cara mais velho, imaturo, que só sabe jogar videogame, mas ao mesmo tempo no mundo de fantasia ele ser um grande herói que trava batalhas épicas. Mas o ponto alto desse desenho que eu achei bem legal é a questão da relação familiar. De maneira sutil tá ali presente o tempo inteiro. Basta você ver aquela velha dinâmica familiar, do parente mais jovem que olha o parente mais velho e acha que ele é sem graça e tem uma vida entediante, mas que quando conhece a história dele, vê quanta coisa ele já viveu, quanta experiência ele tem, ele fica tão deslumbrado que esse parente mais velho passa a ser visto quase como um exemplo, tanto que você vê que o sobrinho ele pega o tio basicamente como um tutor. Por outro lado, tem o parente mais velho que, apesar de ser muito vivido e ter muita experiência, não consegue realizar tarefas simples do dia a dia se não tiver uma pessoa mais jovem e mais atualizada para dar uma força. E eu acho legal que o desenho usa essa questão do conflito de gerações e de uma relação estabanada entre eles, para passar aquela ideia de que no fundo mesmo, aos trancos e barrancos, tudo que a gente quer é estar perto de quem a gente ama e ajudar essas pessoas. Por isso que eu adorei esse desenho, ele é muito engraçado e tem uma mensagem muito bacana. Tengoku Daimakyo. Nem sei se é exatamente assim que fala, mas esse pra mim se destaca. Ele tem cenário pós-apocalíptico, ele tem personagens profundos, tem temas reflexivos e sabe explorar isso muito bem. A personagem principal mesmo, a Kiruko, que é um menino, homem, no corpo da irmã adolescente mulher. E que só aí o desenho já faz uma baita de uma reflexão sobre quem a gente realmente é, o que significa corpo, existência. E é legal porque já logo de cara o desenho te põe pra pensar, já te põe pra refletir sobre isso, né? Você já tenta ali logo de cara, junto com a personagem principal, tentar explicar a existência dela, entender a existência dela, ao mesmo tempo que vai tentando entender o mundo em que ela vive. Outro ponto legal do desenho é aquelas crianças da escola, que levantam duas questões. A primeira é, como elas têm aparentemente alguns poderes, que nem o menino lá que desenha os monstros que atacam a Kiruko e o Maru, e como eles parecem ser cobaias de experimentos naquela creche, a gente fica se perguntando, será que essas crianças têm alguma coisa a ver com o que aconteceu com o mundo? E se tem, elas são consequência ou a causa disso? E é legal você ver que aqui a série volta para essas questões existenciais e subjetivas, porque dentro da escola as crianças elas vivem num lugar que é seguro, mas limitado, elas se sentem presas ali. E elas estão sempre tentadas a fugir, principalmente a personagem da Tóquio. Eles estão sempre querendo fugir da escola para ver o que o mundo lá fora tem a oferecer. Enquanto isso, os personagens que estão do lado de fora
estão procurando, eu não lembro agora se eles chamam de céu ou paraíso, acho que é paraíso, que seria um lugar, um local fechado, seguro, limitado, de onde você não pode sair, mas que representa segurança. E isso que é legal nesse desenho, ele traz muitas perguntas e ele não te dá nenhuma resposta muito fácil, você tem que procurar muito para achar alguma coisa, ao ponto de às vezes o desenho ficar até meio complicado, mas isso deixa ele muito interessante, você fica muito preso ali em saber o que está acontecendo, em tentar descobrir mais sobre os personagens, sobre o ambiente e tal, ao ponto de, por exemplo, eu ter procurado os mangás depois para ler, que é algo que eu raramente faço, que é ler história em quadrinhos. Nem sei se mangá é história em quadrinhos, acho que é também, né? Comenta aí se eu estiver errado. E depois de Cavaleiros do Zodíaco, lá na infância, eu fiquei muito tempo sem assistir quase nada desse gênero, com exceção de alguns filmes, séries, seriados, praticamente nada. E depois de muito tempo, eu vi esse Tengoku Daimakyo por acaso ali, e falei, vou assistir aqui para passar o tempo. E achei ele tão interessante, tão bom, e foi por causa dele que eu voltei a assistir coisas do gênero, inclusive os outros que estão nessa lista. Em Ilha das Sombras, o carro-chefe é o mistério, é o suspense. Essa é uma série tensa, cheia de reviravoltas e que, além do óbvio, né, se passar numa ilha que já deixa o protagonista isolado, ela tem uma trama com vários segredos, vários personagens misteriosos, e ela brinca muito com essa coisa de ninguém parecer ser quem é, então você não sabe em quem confiar, você não sabe o que vai acontecer, e cai naquela pegadinha do medo do desconhecido. E é legal que com o passar dos episódios as coisas vão se revelando, você vai descobrindo algumas coisas, coletando algumas pistas, mas você vai tendo a sensação de que isso te deixa mais confuso do que te dá respostas. E esse também é outro desenho que consegue transmitir muito bem essa pegada dos traumas, dos segredos, das preocupações dos personagens. É legal ver o desenvolvimento deles, a relação entre eles. Tanto que é uma série que consegue te fazer realmente se preocupar com o destino deles, você consegue se preocupar realmente se eles vão sobreviver, o que vai acontecer com cada um deles. E outra coisa muito bacana em Ilha das Sombras é que, diferente de todos dessa lista, foi o único que eu consegui assistir inteiro. Se eu não me engano, são 25 episódios, é só pegar um dia ali e maratonar, e sinceramente, vale muito a pena. Tem outros 3 animes que mereciam estar nessa lista, mas ficaram de fora, mas eu quero falar deles bem rapidinho. O primeiro é Super Campeões, que assim como Cavaleiros do Zodíaco fazia parte daquele grupo de animes que fizeram o brasileiro conhecer o gênero, e claro, é um desenho que fala de futebol. Michico e Hatchin, que eu achei uma série muito legal, mas por se passar num Brasil fictício ali, né, apesar da série nunca admitir onde se passa, mas tem uma hora lá inclusive que mostra o mapa e fica muito claro que é no Brasil, eu fiquei com vontade de fazer um vídeo só sobre ele. Nem sei o que falar nesse vídeo, mas eu fiquei com vontade de fazer um vídeo só sobre ele. E Tatsu Imortal, que é um anime mais simplesinho, mas que é muito divertido e é muito subvertivo também. Porque ele não é legal só por falar de um ex-assassino da máfia que virou dono de casa. Mas o barato é exatamente isso, porque o desenho é sobre ele sendo dono de casa. Então você vai assistir um episódio, a história é sobre ele descobrindo como cozinhar uma coisa de maneira diferente, ou então ele descobrindo como tirar mancha de roupa. Ele tem uns episódios pequenininhos, não são muitos minutos, nem tem muitos episódios. Eu particularmente recomendo, eu me diverti muito assistindo. Você saiu da Yakuza. Isso custa 90 ienes. Isso é verdade? Agora eu sou um dono de casa. Quer sacola? Não, eu trouxe de casa. A propósito, chefa, você passou esse aqui 2 vezes. Falando em comédia e aventura, outro desenho que mescla muito bem momentos de ação e aventura com momentos mais sentimentais e com uma boa pitada de graça é Dandadan. Uma coisa que pra mim se destaca muito em Dandadan são os personagens carismáticos. E eu não tô falando só dos protagonistas, eu tô falando de todos. Se você olhar todos os personagens do desenho, mesmo aqueles que aparecem por 5 minutinhos em um episódio só, todos são muito carismáticos. Isso faz a série te prender demais, é muito difícil ela te perder por um segundinho que seja. E aí você junta com isso os elementos sobrenaturais, de fantasma e tal, e a existência de alienígenas, que não só todos eles fazem parte direto da trama, influenciam diretamente na história do desenho, mas vão sendo introduzidos na história de uma maneira natural, de uma maneira suave, e pronto, tá aí um baita de um desenho gostoso de assistir. E ainda tem a questão das relações e das neuras adolescentes, que no desenho aqui elas são bem estereotipadas, mas que pra mim isso foi um baita de um acerto, porque elas deixaram essas situações mais engraçadas, mas por trás da comédia tem uma reflexão séria sobre esses conflitos que a pessoa tem internamente, principalmente nessa fase da vida, né? Você tá assistindo uma cena ali completamente malucona, engraçada, mas no fundo tem ali a questão do adolescente se sentindo inseguro, ou com medo de falar alguma coisa, que é mostrado ali de uma maneira meio estereotipada, que nem eu falei, mas que todo mundo já passou por algo mais ou menos assim na vida. E isso deixa a série mais humana, mais próxima da realidade, é muito fácil se conectar com ela. Então pra mim, nada mais justo que ele ser o número 1. É isso, esses são os 5 animes que me fizeram gostar do gênero.
Não necessariamente amar, mas gostar bastante. Agora, se você quiser falar a sua lista ou conversar um pouco mais sobre a minha, fica à vontade para mandar uma mensagem nos comentários, tá bom? Valeu por assistir, um abraço e fui!